Oi, gente, estou de volta aqui para a gente continuar, né, com a nossa aula de biologia. E nós estamos vendo um assunto bem interessante de biologia celular, não é? Na última aula nós vimos organelas membranosas, nós vimos de que era constituído os retículos, né, retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, mitocôndrias, cloroplastos, enfim, todos os organelas que tinham membrana. Mas ficou faltando uma organela com membrana, que foi essa aqui, ó, da aula de hoje, o núcleo, né? Eu falei para vocês que a gente ia ver hoje. O núcleo celular, ele também é uma organela membranosa, mas como ele tem suas especificidades, nós vamos vê-lo em maiores detalhes hoje. Então, esse conteúdo está lá na página 23 da sua apostila. Se você não abriu ainda, vai lá, abre, tá? Para acompanhar, para poder riscar, né? Colocar as observações que você achar interessante. A gente aprende assim. Então, o núcleo celular, ele é uma organela bem legal, interessante. A atividade metabólica dele é bem intensa. E durante a etapa da vida celular, né, denominada intérfase, um dos principais aspectos da célula é a presença do núcleo individualizado de forma variável e bem aparente, tá? Quando a célula ela vai partir para o processo de duplicação, a membrana plasmática do núcleo ela pode desaparecer. Mas como ele está falando aqui, né? Durante a maior parte da vida da célula, o núcleo ele tem uma membrana e ele vai ficar visível ali, uma membrana totalmente visível, né? Que vai separar do citoplasma o material genético da célula. Então, continuando aqui, ó, nessa etapa, o núcleo denominado núcleo interfásico é constituído pelo nucleolo e pela cromatina. Nessa imagem, nós conseguimos visualizar aqui o que é o nucleolo, o que é a cromatina. Eles se encontram mergulhados em um fluido chamado de nucleoplasma, né? A gente tem um citoplasma, que é o líquido que fica na célula, e dentro do núcleo a gente vai dizer que o DNA vai estar mergulhado ali num outro líquido que tem praticamente a mesma constituição do citoplasma, mas por estar dentro do núcleo nós vamos chamar de nucleoplasma, semelhante ao citosol. Quando uma célula se divide, né, a cromatina, o DNA e as proteínas, a cromatina, que é o material genético que está dentro do núcleo agregado a proteínas, perde a aparência homogênea que caracteriza as células na interfase e se condensa em um conjunto de estruturas filamentosas e compactas que eu vou chamar de cromossomos. Então, eu tenho um núcleo, dentro do núcleo eu tenho uma outra estrutura que eu vou chamar de nucleolo e de cromatina, que é a associação de DNA com proteínas. Ok? E quando esse material genético, essa cromatina, ela se condensa, eu vou chamar essas estruturas de DNA que são separadas ali, né, que nós recebemos do pai e da mãe, de cromossomos. É uma cromatina, o DNA compactado dentro do núcleo. Então, quando a célula ela está num período chamado de intérfase, ou seja, quando ela não está em período de divisão, ela tem um DNA e esse DNA está condensado. E para cada um desse DNA condensado, eu vou chamar de cromossomo. Ao todo, nós temos 46 cromossomos. 23 que nós herdamos do pai, do nosso pai, e 23 que nós herdamos da nossa mãe. Então, aqui é um desenho da célula e aqui é uma imagem real através do microscópio da célula, tá? Onde a gente consegue ver a membrana plasmática, né? A cromatina e o nucleolo na região central. Agora vamos aqui iniciar para o envoltório nuclear, né, que é a sua membrana. Então, essa membrana nuclear é formada por uma dupla camada de lipoproteína, muito parecida com aquela membrana plasmática, não é? A parte interna está associada à cromatina e apresenta uma lâmina nuclear, rede de filamentos proteicos que dá sustentação e forma o núcleo. E a parte externa da membrana nuclear está relacionada aos canais do retículo endoplasmático granuloso, que a gente já viu, né? Que apresenta ribossomos aderidos. Ficam bem grudadinhos ali
com o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Dentro do núcleo, né, através dessa membrana nuclear, existe o transporte de macromoléculas, tá? Entre o citoplasma e o núcleo, como a saída de RNA do núcleo para o citoplasma e a entrada de proteínas do citoplasma para o núcleo. Então, existe um transporte para lá e para cá de nutrientes, tá? Do citoplasma para o núcleo e do núcleo para o citoplasma. O núcleo, ele produz RNA, tá? Então, o RNA, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma. O núcleo precisa de, por exemplo, de proteínas. Então, a proteína sai do citoplasma e vai para o núcleo. Então, existe esse intercâmbio graças à membrana, né? Vai passar pela membrana nuclear. O número de poros depende da atividade metabólica realizada pela célula. As células nervosas, por exemplo, e musculares, são exemplos de células que utilizam intensa síntese de proteína e atividade mitocondrial. Então, existe aí uma quantidade maior de poros, né? Na membrana nuclear destas células. Agora, vamos aqui para cromatina e cromossomos. No interior do núcleo das células eucarióticas, encontra-se o material genético, como eu já falei, o nome desse material genético é DNA, né? Que a gente já viu a estrutura do DNA. Sabemos que ele é uma estrutura grande quando comparado à estrutura da célula, por isso ele precisa ter uma estrutura, né, que a gente já viu, de hélice, não é? Ele se enovela e ele armazena e desempenha funções. Então, a cromatina e os cromossomos são constituídos de pelo menos DNA, pelo mesmo DNA da célula. E as denominações são dadas de acordo com a apresentação dos filamentos de DNA nos diferentes momentos do ciclo celular. Então, quando é que eu vou chamar de cromatina? Então, a cromatina refere-se às porções do núcleo que se coram e são visíveis ao microscópio óptico. Ela tem filamentos de DNA, certo? Sendo observado na célula durante a intéfase. De acordo com a compactação que ocorre no DNA, é possível distinguir dois tipos de cromatina: a heterocromatina e a eucromatina. A heterocromatina é formada por regiões da cromatina que aparecem condensadas. E a eucromatina, a maior parte da cromatina se apresenta esticada. Então, a gente já viu que o DNA, ele tem esse formato, né? De cacho, né? Como esse meu cachinho aqui. Ele tem um formato assim, como se fosse uma molinha. E a região que está mais enoveladazinha, eu vou chamar de heterocromatina. E a região que está mais esticada, eu vou chamar de eucromatina. Quanto à atividade, a eucromatina apresenta uma ação gênica, ou seja, o seu DNA forma os genes que são ativos, certo? Na formação de RNA, que a gente vai ver isso depois. Então, essa região da eucromatina é a região ativa do DNA. E a heterocromatina, ela é a região chamada de inativa do DNA. Tá certo? Essa inatividade refere-se aos genes desligados. Então, só para lembrar, né? Aqui nessa imagem a gente consegue visualizar bem, ó. A heterocromatina, essa região que está mais condensada aqui do DNA, não é? Ela é considerada inativa. E a eucromatina é essa região que está mais esticada do DNA, que é considerada a região ativa. O DNA ele sofre um processo de compactação. Como eu falei para vocês, as células humanas, elas têm 46 filamentos de DNA. Nós recebemos, no processo de fecundação, 23 filamentos de DNA da nossa mãe, lá do óvulo da mãe, e 23 filamentos de DNA do espermatozoide do pai. E esses 46 filamentos de DNA, eles ficam enovelados, né? Bem enovelados, acrescidos aí de proteínas especiais chamadas estonas. Olha só, esse aqui é como se fosse o filamento do DNA e ele está enrolado nessas proteínas especiais chamadas estonas. E esse enovelamento garante a ele, ao DNA, a condensação que ele precisa para que ele possa ali estar organizado dentro do núcleo. Esse conjunto DNA, estonas, formando estruturas enoveladas, eu vou chamar de cromossomos. Então, eu posso dizer que nós temos, cada célula do nosso corpo,
dentro do seu núcleo, nós temos 23 cromossomos que nós recebemos do pai, do nosso pai, e 23 cromossomos que nós recebemos da nossa mãe. A molécula de DNA está associada a proteínas, como eu falei, histonas, né? A função dessas proteínas é manter a estrutura organizada, né? E controlar as atividades dos genes, como eu falei, dentro do núcleo. E durante o processo de compactação do material genético, cada filamento de DNA se enrola ao grupamento de histonas, formando assim um nucleossomo. Os nucleossomos, eles organizam-se em grupos de 6 ou 7 e dobram-se para formar fibras que se associam a outras proteínas não histonas. E essa estrutura compactada é chamada de solenoide. Depois desse nível de enovelamento, né, que a gente chamou aí de cromossomo, né, os cromossomos eles começam a aparecer, nós conseguimos enxergar eles no microscópio, porque quando ele não está enovelado em formato de cromossomo, nós não conseguimos enxergar no microscópio. Se o filamento de DNA de cada cromossomo de uma célula humana fosse esticado, nós teríamos aproximadamente 4 centímetros de comprimento, sendo, portanto, maior que o diâmetro da célula eucariótica, né? Enorme. Dessa forma, o empacotamento das fibras de cromatina e a formação dos cromossomos possibilitam o seu armazenamento no núcleo celular. Né? Esse enovelamento é necessário para que ele caiba dentro do núcleo. Aqui nós temos o DNA mostrando aqui a associação com as histonas, né? Formando assim o enovelamento, né? Aqui as histonas e dando origem assim a um cromossomo. Lembrando que nós temos 46 cromossomos. O cromossomo, depois que esse DNA ele é novelado, né, junto com as histonas, formado o cromossomo de fato, que é o DNA condensado com histona, esse cromossomo ele vai ter aí uma estrutura, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a estrutura do cromossomo. Nesse desenho aqui da página 26, nós conseguimos ver as estruturas. Essas estruturas aqui do cromossomo, eu vou chamar de braços, tá? Braços do cromossomo. Essa foto aqui não é de um cromossomo isolado, ele já foi dividido em dois, ele já sofreu uma duplicação. O cromossomo isolado em si seria só essa parte aqui, ó, da direita, que seria um cromossomo e que seria outro cromossomo. Essa figura que nós estamos vendo é um cromossomo que já foi duplicado em dois. Mas, em geral, né, vamos considerar essa estrutura aqui de um cromossomo duplicado em dois e vamos considerar isso aqui os braços do cromossomo, tá certo? Se for só um, também não tem problema, seriam os braços também. Né? Quando ele se duplica, ele fica com esse formato de X. Então, eu tenho aí um cromossomo com seus braços, né? As pontinhas dos braços eu vou chamar de telômero, tanto dos braços de cima quanto dos de baixo. E o centro do cromossomo eu vou chamar de centrômero. Quando o cromossomo se duplica para dar origem a dois cromossomos, né, que isso aqui vai acontecer na meiose, e nós vamos ver como é que isso acontece depois, mas quando ele se duplica, aqui eu tenho um e dois cromossomos, um cromossomo, dois cromossomos, e eles ainda estão ligados, né, porque ele se duplicou e ainda fica ligado. E quando isso acontece, eu chamo esses dois cromossomos que estão unidos de cromátides irmãs. Existem alguns tipos de cromossomos, né? E eles podem ser classificados a partir desses tipos. Então, eu tenho o primeiro tipo de cromossomo, que é o telocêntrico, que é quando ele tem o centrômero na região terminal, né? A gente vai ter aí só dois braços, então vou chamar esse cromossomo de telocêntrico. Aqui, nessas duas cromátides irmãs, quando o centrômero ele fica próximo à extremidade, eu vou chamar de acrocêntrico. Quando o centrômero ele fica deslocado, né, originando braços de tamanhos diferentes, eu vou chamar de submetacêntrico. E quando ele fica bem na região central, eu vou chamar de metacêntrico. Quanto aos números de cromossomos. Então, em geral, os cromossomos eles existem aos pares no interior das células, como eu falei para vocês. Não é? Eu recebo 23 do meu pai e 23 da minha mãe. Cada um vai ter o seu parzinho. O cromossomo número 1 tem o seu par. O cromossomo número 2 tem o seu par.
Então, cada um eles vai estar organizados em pares, tá? E cada um desses pares vão apresentar, cada um deles apresenta o mesmo tamanho, formato e a mesma estrutura genética. Então, o cromossomo número 1 tem um par e o par dele tem o mesmo tamanho, o mesmo formato e a mesma estrutura de DNA. Ou seja, os cromossomos de cada par são denominados homólogos. Então, se eu tenho o cromossomo número 1 e o parzinho dele, esse conjunto, essa dupla, eu vou chamar de cromossomos homólogos. Então, um desse cromossomo, dessa dupla, o primeiro da dupla, ele veio da mãe, né? E o segundo do pai, ou vice-versa, tá certo? Só para a gente entender que um veio da mãe e um veio do pai. Quando a gente recebe um pacote de cromossomo da mãe, vem um número 1, cromossomo número 2, um cromossomo número 3 até o 23. E do pai também, vem um número 1, um número 2, um número 3 até o 23. E quando se junta para formar o bebê, ali na fecundação, nós vamos ter aí o complemento de 46 cromossomos. Assim, a primeira célula é denominada zigoto, nós já vimos isso. Essa célula, zigoto, como ela ganhou um conjunto gênico, né, que um que veio do pai e um que veio da mãe, eu vou chamar essa célula de 2N. Ela é uma célula que nós conhecemos como diploide. Diploide porque ganhou dois conjuntos gênicos de dois, um do pai e um da mãe, tá certo? Ela é uma célula diploide. O zigoto é uma célula diploide. Já essas células diploides que existem no nosso corpo, né, aos montes, praticamente todas as células são diploides, elas também são conhecidas como células somáticas. Mas existem um conjunto de células que são células específicas e são responsáveis pela reprodução. Essas células, elas não têm uma quantidade de cromossomos total, ela tem só a metade, né? Porque se eu sou uma mulher e tenho óvulos que vão ser utilizados na formação dos meus filhos, eu não posso entregar todo o meu conjunto gênico para os meus filhos, eu vou entregar só 23 cromossomos. Entenderam? Então, os óvulos que existem no meu ovário em mim, que eu vou utilizar para gerar filhos, não são células 2N, são células que têm a metade da quantidade de cromossomos. Então, eu vou chamar essas células de células N, também conhecidas como células haploides, porque só possuem a metade, né, do conteúdo genético que eu possuo. Essas células também são conhecidas como células sexuais ou gametas. A mulher, ela tem o óvulo, né, que vai ter 23 cromossomos, vai ser uma célula N, haploide, e o homem vai ter o espermatozoide, que vai ter 23 cromossomos, é uma célula N, haploide. As duas células são conhecidas como células sexuais. Existe uma variação no número de cromossomos entre as espécies. No ser humano, como eu já falei, os gametas, né, o espermatozoide e o óvulo, eles têm 23 cromossomos, enquanto que a célula normal, né, a célula do zigoto, por exemplo, e as células somáticas, possuem 46 cromossomos. Mas existe variação entre as espécies. Olha só, na mosca, as moscas, elas possuem 8 cromossomos, as moscas, né? E os gametas delas, 4 cromossomos. No pinheiro do Paraná, que é uma planta, ele possui 24 cromossomos e os seus gametas possuem 12. O cavalo, ele tem mais cromossomos do que a gente, olha só. Ele tem 64 cromossomos e nos espermatozoides e nos óvulos vão ter metade, 32. E o milho, né, que é uma planta, vai ter 20 cromossomos e nos seus gametas 10 cromossomos. Estudando os cromossomos, nós conseguimos depois entender que existia um parzinho de cromossomo dentro dos seres humanos, tá? Eu tô falando dos seres humanos. Existia um par de cromossomo que era responsável pela determinação sexual, se ia nascer menina ou se ia nascer menina. Então, dentre aqueles 46 cromossomos, tá? 2 deles, que é um par, né, como eu falei, o par de número 23, eles determinam o sexo do indivíduo.
E que cromossomos são esses, tá? Então, não são só nos seres humanos. Isso acontece com todos os mamíferos. Os cromossomos que determinam o sexo nos mamíferos é o cromossomo X e Y, é o par número 23. Então, eu tenho um cromossomo Y e um cromossomo X. Eles são os responsáveis pela determinação do sexo dos indivíduos. E são chamados cromossomos sexuais. Na espécie humana, por exemplo, o sexo feminino ele é determinado biologicamente pelos cromossomos XX. Então, lembra que são pares, né? Então, eu recebi um X da minha mãe, eu sou menina, né? Então, eu recebi um X da minha mãe e um X do meu pai. E o homem? O homem, ele também tem um par de cromossomo número 23, né? Só que ele não tem dois cromossomos X, como as mulheres. No homem, ele vai receber um cromossomo X de sua mãe e um cromossomo Y do seu pai. É o Y que vai determinar que esse indivíduo vai ser um homem. O par de cromossomos XY são os únicos que diferem entre si, sendo denominados heterólogos. Significa que o formato deles é diferente. Olha só que legal isso, incrível. Todos os outros pares de cromossomos são idênticos, mas o X e o Y são diferentes, justamente para dar origem aos sexos diferentes, a dois gêneros, macho e fêmea. Então, pequenas partes entre os dois cromossomos são iguais, né, que essa parte aqui de cima, mas o restante é totalmente diferente. O Y, vocês podem ver que é bem menor, né, do que o X aqui na figura. Agora vamos falar um pouquinho sobre cromatina sexual. Um exemplo de heterocromatina presente em algumas células é a cromatina sexual, também conhecida como corpúsculo de Barr, que ocorre em fêmeas de mamíferos correspondente a um dos cromossomos X. Então, toda vida que você pega uma célula de uma fêmea, né, você consegue identificar o sexo desse indivíduo, porque aquele segundo cromossomo X ele é identificado no microscópio, a gente consegue identificar, e a gente chama isso de cromatina sexual, tá? Corresponde a um dos cromossomos X, que é condensado e inativo, e ele é fácil de observar no microscópio, a gente consegue ver no microscópio. Olha só aqui, representação esquemática mostrando os núcleos interfásicos masculinos sem cromatina sexual. Então, aqui é o núcleo de células de macho. Qualquer macho, pode ser ser humano, pode ser cachorro, pode ser boi, qualquer indivíduo que seja macho dos mamíferos. Você vê que as células estão normais, né? Com um nucleolo aqui no centro, um núcleo normal, que são núcleos, desculpe, não são células, são núcleos. Já aqui na fêmea, os núcleos da fêmea, ele fica com esse pontinho aqui, ó, que representa o segundo cromossomo X que elas possuem, que nós chamamos de cromatina sexual. Tá? O conjunto de todos os cromossomos que o indivíduo possui, eu vou chamar de cariótipo. E os cromossomos que não são sexuais, eu chamo de cromossomos autossomos, enquanto que os cromossomos que são sexuais, como eu já falei, eles são chamados de cromossomos sexuais. Então, no ser humano, nós temos 44 cromossomos autossomos, mais um par de cromossomo sexual, totalizando 46. Sendo que no homem eu tenho 44 cromossomos autossomos, mais um X e um Y, que são sexuais. E na mulher eu tenho 44 cromossomos autossomos e XX, que é o par sexual. Eu posso representar assim também, 46,XX. 46 cromossomos autossomos mais 2 cromossomos sexuais. Essa figura representa o formato, mostra o formato dos cromossomos. Se a gente for retirar esses cromossomos e observar como é que é o formato deles. Aqui, por exemplo, nós temos um cariótipo de uma mulher. E vocês podem ver que existe o par, né? Esse aqui ela recebeu do pai, esse aqui ela recebeu da mãe, formando assim o parzinho número 1. Esse ela recebeu do pai, esse da mãe, o par número 1. Observem que eles são muito parecidos os dois. Mas, quando chega aqui, olha, ela recebeu 2X, ela não tem cromossomo Y, aqui tem tá 0. E ela tem 2 cromossomos X. Já o homem, a gente tem aqui, ó, um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, aqui nós percebemos que é um cariótipo de um homem e aqui um cariótipo de uma mulher. E para finalizar, nós vamos entender um pouco a respeito do nucleolo, certo? O nucleolo, ele fica dentro do núcleo
é formado por uma pequena quantidade de DNA da cromatina e uma grande quantidade de moléculas de RNA ribossômico associados a proteínas. Ele é um corpúsculo denso e esférico do núcleo interfásico, né, que fica naquela fase em que a célula não está se dividindo, ele está presente ali, e a sua função está relacionada à formação dos ribossomos, tá certo? Por isso, uma célula pode apresentar mais de um nucleolo em seu núcleo interfásico. Quanto maior o número e o tamanho do nucleolo, maior será a atividade de síntese proteica realizada por aquela célula. O nucleolo ele está associado a uma parte da cromatina, denominada região organizadora do nucleolo, tá? A formação de ribossomos ocorre com base nas proteínas ribossômicas, que são importadas no citoplasma e se associam ao RNA ribossômico do nucleolo. Então, no interior desse nucleolo, né, que fica dentro do núcleo, dessa bolinha que fica dentro do núcleo, que vai acontecer a formação do RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico vai ser o responsável por produzir as proteínas responsáveis pela formação daquela organela que a gente viu antes, né, uma organela não membranosa chamada de ribossomo. É aquele que vai produzir as proteínas da célula. Tá ok? Deu para entender? Então, hoje a aula foi bem rápida, né? Eu espero que vocês tenham compreendido. Na apostila de vocês têm maiores detalhes. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês também podem me procurar para tirar essas dúvidas. A gente também vai ter uma aula Tira Dúvida na segunda-feira, tá? Então, aguardem que em breve a gente vai poder se ver ao vivo aqui através do Zoom, para a gente poder tirar essas dúvidas, conversar um pouquinho, né, a respeito dos conteúdos de biologia, se vocês estão entendendo tudo, se vocês não estão entendendo nada, vocês vão poder desabafar nessa aula de segunda-feira, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a biologia, tá certo? Como atividade, eu vou pedir que vocês façam as seguintes atividades. Atividade da apostila, páginas 29 até a página 36, tá? Apostila, página 29 até a página 36. Do caderno de atividades, Lúcia, a gente faz o quê? No caderno de atividades, vocês vão fazer da página 14 até a página 18. Tá bom? Para vocês fazerem em casa aí e depois me mandarem quando eu solicitar. Tá bom? Façam essas atividades e em breve, quando eu solicitar, vocês me enviam através de positivo on. Um beijo para vocês e até a próxima.